Essas fotos de quando eu tinha 1 ano de idade eu gosto muito. Meu primeiro ano com a mensagem ao lado do papai amado, junto da mamãe querida. Hoje é comemorado meu primeiro ano de vida. E retrata as várias faces de um bebezinho, banguelinha, bem loirinha, uma gracinha. Eu gosto muito dessas fotografias. Aqui já birrenta, pois quando eu não queria fazer foto eu não queria, me emburrava, sempre com o bico pendurado no pescoço, brigando porque não queria fazer foto. Minha mãe sempre gostava de fazer foto de todos os momentos, na banheira, no piniquinho, aqui fazendo pose de Miss. O pai brincava que eu ia ser Miss quando eu fosse grande, sempre brincava, era uma forma dele pedir para que eu cuidasse para não me machucar. Ele não queria que eu me machucasse as pernas, porque eu vivia correndo e pulando. E ele dizia que se eu me cuidasse, não poderia ser Miss. Então eu me achava uma Miss pequenininha. Essa foto da minha turma, a segunda turma de jornalismo, quando nos formamos em Chapecó. Essa foto foi tirada na Praça Coronel Bertazzo. Saudade daquela época. E essa aqui foi de férias, na praia, em Ingleses. Acredito que nessa época eu jamais imaginaria que ia acontecer o que aconteceu. A gente sempre gostou, João Guilherme, de passear, ir para Ingleses, na praia, que é um desses momentos, um momento de felicidade e alegria, namorando. Aqui, tempos depois, quando eu noivei, eu fiz um noivado junino. Era uma festa numa sede, num sítio. Todos os meus amigos foram. Foi um noivado americano e junino, muito divertido, com direito a padre. Um amigo nosso fez algumas brincadeiras. Na IFAP, fazendo a cobertura jornalística dos eventos agropecuários. Adorava esses animais aqui. Aqui já numa outra fase do período em que eu comecei o tratamento de quimioterapia. Foi uma foto que eu fiz, se eu não me engano. Quando eu recebi o diagnóstico do tumor maligno, eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Foi difícil compreender o que estava acontecendo. De repente, você entender que você tem um tumor maligno faz você repensar uma série de coisas. E muitas coisas que o médico me dizia no consultório eu não conseguia compreender. Compreender o que é um tumor maligno que você tem, a capacidade de levar adiante o tratamento, é algo que mexe muito com você. Quando eu notei que tinha algo diferente na minha mama, foi uma noite antes de dormir, enquanto eu colocava o pijama, eu fui arrumar a alça do pijama e a mão escorregou pela mama em direção à axila e eu percebi um caroço com características bem diferentes daquela que a gente procura quando faz o autotoque. Mas depois que eu voltei do médico, eu não queria mais saber o que eu tinha. Eu só queria saber o que eu ia fazer a partir daquele momento. Eu não me importava mais com o que eu tinha, eu me importava em vencer aquilo que eu tinha. Aquelas pessoas me abraçavam com aqueles rostinhos tristes, aquela preocupação, mas eu estava mais preocupada em saber, tá, e quando eu vou conseguir fazer a cirurgia, e quando eu tenho que fazer, vou ter que fazer quimioterapia, vou ter que fazer radioterapia. E eu
passei a pensar dessa forma também depois que eu vi a minha mãe, o meu noivo chorando, as pessoas que eu tanto amo que estavam próximas a mim chorando. Alguém tinha que ser forte. E quando eu chorei, eles me abraçaram, mas quando eu vi eles chorando, eu falei, opa, alguém tem que levantar nessa casa. Em um mês, eu consegui fazer a cirurgia. Eu fui encaminhada a Porto Alegre, que é um centro de excelência na área da medicina. Quando eu saí de Chapecó para ir a Porto Alegre fazer a cirurgia, eu não queria que nem a minha mãe, nem a minha sogra me acompanhasse na viagem. A minha mãe, porque ela é muito emotiva, e a minha sogra, porque ela já tinha passado por um câncer de mama, e parece que se eu olhasse para ela eu ia ficar lembrando todo momento do câncer. Então um amigo muito querido, Rafael, se ofereceu para ir junto conosco e eu achei aquilo fantástico, porque eu pensei, se ele for com a gente vai parecer que a gente está saindo de férias, eu vou tirar um pouco essa coisa de doença. Era a primeira cirurgia da minha vida, eu nunca tinha quebrado um dedo, machucado nada, nunca tinha sentido nada e era a primeira cirurgia da minha vida, era para tratar de um tumor. Eu não sabia de fato o que tinha acontecido, porque apesar de eu saber que eu tinha um tumor maligno na mama direita, eu não sabia o certo se ele ia tirar parcial a minha mama ou se de repente ele ia ter a necessidade de tirar a mama por completo. Então, como eu estava toda enfaixada, eu não conseguia identificar o que tinha acontecido comigo, uma verdadeira agonia, eu não sentia nada. E quando ele começou a desatar, né, tirar aquelas ataduras, eu comecei a ficar nervosa e aí ele me explicou que ele tinha feito uma retirada parcial da mama e feito uma reconstrução da minha mama com a própria estrutura da mama que eu tinha. Então ele brincou comigo que ele fez um patchwork na minha mama e eu não precisaria então colocar o silicone, sim, fiz uma reconstrução. Passado o susto da cirurgia, da preocupação com a cirurgia, que desse tudo certo, que retirasse, eu fui com o tumor e voltei sem o tumor. A partir passado a cirurgia, aí a preocupação se centra nos próximos passos. E eu sabia então, depois, em consulta com o oncologista e com os meus exames, quais seriam os próximos passos. O meu próximo passo, depois da cirurgia, foi a quimioterapia. Quando me consultei com o oncologista pela primeira vez, foi uma consulta muito motivadora, ele me encorajou e eu me lembro que ele falou que eu faria as 4 sessões e ele olhou para mim e disse, eu tenho pena do teu cabelo. E eu olhei para ele e ele disse, vai cair. E eu disse, na hora, meio que sem pensar, porque quando você está na frente do médico, tu capta pouca coisa daquilo que fala, de tanto nervosismo. Eu disse, tudo bem, essa parte já está vencida para mim. E ele explicou depois, junto com a equipe de enfermagem também, tem um enfermeiro fantástico que cuida da gente e me cuidou. E ele explicou que eu passaria a perder os cabelos e os pelos do corpo a partir do 10º ou 15º dia da primeira quimioterapia. Eu considerei aquele dia da quimioterapia como o meu renascimento, porque eu sabia que eu ia estar matando todas as células boas e ruins do meu organismo, e para mim aquilo era um renascimento mesmo. Quando eu vi as primeiras gotas daquela medicação que ela me explicou que era a quimioterapia em si, eu falei, vem veneno, vem e mata tudo que tem, vem veneno e mata tudo que tem. E você começa a sentir, eu chegava lá às 8h30, saía de lá meio-dia e meia, né, o tempo que precisa, e aí ia para casa, conseguia ainda almoçar legal, mas a partir da tarde já começava a sentir enjoo, já começava a querer ficar deitada, sonolência, um desconforto. A partir de então eu perdi todo o cabelo, eu fiquei careca. Então isso foi no 13º dia após a primeira quimioterapia. Eu usei pouco peruca, eu gostava de ficar sem
sem a peruca, eu gostava de usar chapéu, eu me sentia bem, apesar das pessoas, do olhar das pessoas, da forma com que as pessoas veem isso. E eu resolvi assumir aquela questão de não ter o cabelo. E foi outra coisa que se aprende, é se desapegar de algumas questões. E nesse caso foi a vaidade. O cabelo era uma coisa que pra mim era muito importante, eu gostava muito do meu cabelo. E depois que eu raspei o cabelo, eu percebi que era só um cabelo. Eu acordava algumas vezes à noite para ir ao banheiro e por várias vezes eu levava susto de mim mesma olhando no espelho porque eu estava careca. Isso era uma coisa muito comum. Mas depois eu me acostumei e eu compreendi aquilo. Eu me lembro que eu fiz a quimioterapia primeiro em fevereiro e meu aniversário era dia 13 de fevereiro e eu queria passar o meu aniversário com cabelo. E eu consegui passar o meu aniversário com cabelo, porque eu fiz a quimioterapia por volta do dia 2, por aí. E ainda, eu me lembro que eu amarrava o cabelo e eu procurava não mexer muito para não cair. Que é assim que acontece, você passa a mão, você começa a sentir e é engraçado, você se sente estranho. Então eu me lembro que no dia do meu aniversário, eu estava em casa com a minha família, com as pessoas que vinham me ver e eu ganhei uma festa surpresa das minhas amigas, todas chegaram em casa, cada um trazendo um prato, um doce, uma comida, uma bebida e fizeram uma mesa maravilhosa e me fizeram essa surpresa e eu ainda estava com o meu cabelo e foi muito emocionante porque elas me enganaram, eu não tinha ideia que isso ia acontecer e elas chegaram na minha casa com uma caixa, com uma peruca sintética colorida e um envelope em dinheiro equivalente ao valor de uma peruca, que era o valor que eu ia gastar para fazer uma peruca com o meu próprio cabelo. Eu sofri, eu considero que, tirando a questão das reações, eu considero que a radioterapia foi o período mais difícil para mim. Foi o período que eu mais sofri, porque eu passei a conviver uma realidade do SUS, uma realidade de pessoas que precisam, como eu que estava lá, e de uma realidade que você é esquecido, você não é valorizado, você é só um número no hospital. Foram 33 dias, todos os dias, enfrentando a rotina de um hospital e com diversos tipos de pessoas, diversos tipos de doença, cada um com a sua razão, com o seu problema, e eu acho que me sinto um pouco mais sensível hoje a algumas questões. Desde o começo do diagnóstico de câncer, eu senti a necessidade de escrever. Foi uma forma que eu encontrei de desabafar, de escrever um pouco daquilo que eu sentia, que eu estava vivendo, e para mim aquilo de certa forma me aliviava, me deixava mais tranquila. Eu detalhava cada passo. Quando eu estava ruim, eu escrevia muito, mesmo deitada. Muitas vezes eu conseguia levantar para escrever, mas eu lembro que eu gostava muito de escrever sobre o que estava acontecendo e também uma forma de lembrar do que estava acontecendo. Os textos que eu escrevi naquela época, eu transcrevi para um blog que eu tenho hoje e que são as minhas memórias de tudo aquilo que passou. A sensação do fim. Quando você recebe o diagnóstico do câncer, parece que é o fim. Que daquele momento para frente acontecerão as piores coisas da vida até padecer pela doença. A sensação é de dor em algo que você nunca sentiu dor, no meu caso, na mama. A doença é silenciosa e traiçoeira, pois se você não encontra indícios, viverá com ela até que algo aponte estar errado. Chorei muito. Uma mistura de não acreditar com e agora. Afinal, parece que estas coisas só acontecem com os outros. Após o período
da radioterapia, começa a série de exames para verificar como o seu organismo está, como o seu organismo reagiu àquele tratamento. Foi então que eu fiz os primeiros exames, 30 dias após a última sessão de radioterapia, e até sempre, a partir daquele período, os exames foram apontando só coisas positivas. Uma gripinha aqui, um resfriado ali, uma coisinha aqui, mas coisas que antes eu achava o fim do mundo e corria para medicação, hoje são só pequenas coisas perto de tudo aquilo que passou. Mas o que é importante compreender é que depois que uma pessoa passa pelo câncer, não existe vida normal. Existe uma vida normal, um novo corpo e uma nova identidade, mas não a vida normal que se tinha antes. Desde o período que eu tive câncer, que eu passei por tratamento, eu senti que o meu corpo, a minha cabeça mudou. E isso é o resultado do processo. Então você tem que aprender a lidar com uma nova pessoa, uma nova identidade, uma nova cabeça. E se eu puder se definir uma palavra para aquilo que eu vivi, para aquele câncer que eu tive, seria como percepção, que você passa a perceber o mundo de uma forma diferente. Uma pessoa que corre risco de morte, depois ela sempre vai passar a perceber o mundo de outra forma. E foi o que aconteceu comigo. Então hoje eu me sinto bem, me sinto feliz. E se alguém chegasse para mim hoje e dissesse, eu tenho uma borracha e eu posso voltar no tempo e apagar algumas coisas muito tristes que aconteceram, e dissesse, vamos apagar o teu tumor, vamos apagar o teu câncer, eu ia dizer não. Eu acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer, e eu não gostaria que isso fosse apagado da minha vida, porque se eu sou quem eu acredito que eu sou hoje, eu devo muito a essa fase que eu passei. Eu e o João Guilherme estamos juntos até hoje, um relacionamento que perdurou por todos esses anos e a gente vive muito feliz. Nós aprendemos a lidar com situações difíceis e isso nos tornou cada vez mais fortes, mais unidos e mais apaixonados. Me acompanhou durante todo o tratamento, foi companheiro, foi amigo, foi namorado, foi um parceiro exemplar, cuidava de uma forma muito carinhosa, e aquela fase também serviu para que nós amadurecêssemos o relacionamento que nós tínhamos. Como eu sabia que eu não poderia ter filhos biológicos porque estava tomando uma medicação com alto risco de afetar o bebê, uma possível gravidez, eu entrei na fila da adoção e como eu e o João Guilherme, meu companheiro, a gente sempre quis uma criança de mais idade, o processo foi mais fácil e menos demorado, e 3 anos depois do meu tratamento nós conseguimos a guarda de uma criança, conseguimos a adoção, que é um menino, que é o Theo, e está com a gente. Ele foi para nossa casa quando ele tinha 12 anos, né? Então o Theo é o nosso primeiro filho, e depois que eu consegui ter o meu filho biológico, que também é resultado de uma verdadeira conquista para quem passou por um processo tão penoso e tão dolorido, que foi a quimio, que foi a rádio, que foi a cirurgia, que foi o tumor. Sobre os meus filhos, os dois se dão muito bem, são muito unidos, são muito parecidos. O Theo é o mais velho, o Theo se formou na área de engenharia, o Theo trabalha, mas o Theo viaja, o Theo estuda, o Theo se diverte, o Theo namora, o Theo é parecido com a mãe. Já a Nina é calma, é tranquila, gosta de pintar, gosta de escrever, gosta de assistir filme, gosta de arte, gosta de cultura, ainda é nova, tem mais a ver com o pai. E
os dois moram fora, os dois moram na capital. A gente, quando eles saíram de casa, os dois moram juntos, apesar do Theo ficar pouco tempo em casa. A Nina aqui toma conta, o Theo está solteiro, a Nina também. Então eles estão vivendo essa fase ainda do curtir, do estudar, do aproveitar. A gente procura estar com eles quando a gente pode. E quando eles saíram de casa, ainda não faz muito tempo, o João, começamos a viver uma fase de namorar de novo, de se curtir de novo, né? A gente passou por todo aquele processo da doença, depois veio o processo das crianças, depois veio o processo do crescimento, da adolescência, e agora é a fase que eles estão sendo encaminhados e que a gente está namorando de novo e curtindo e ficar com eles também quando a gente pode. Então, era tudo aquilo que eu sempre quis para mim e que hoje, apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu, eu consigo ver o desenho daquilo que eu fiz para mim. Verusca, eu acabei. Tu fez isso agora, gente? Sim, não, pois é. Ela desenhando nosso. Eu não faço o rosto, muito difícil, eu faço só mais ou menos assim, né? A minha peruca. Vocês querem acabar com a velha aqui, né? Meu nome é Verusca, tenho 31 anos, estou em tratamento de câncer há 1 ano. Parte do relato que foi feito nesse documentário ainda não aconteceu, são memórias de uma vida que eu desenhei para mim, que eu pretendo viver. Ainda estou em tratamento e o câncer em si foi uma forma de despertar para uma série de questões que antes eu não percebia.